Pra você, o que seria o mundo sem os homens? Melhor, Por quê? porque eles só incomodam. Pra você, o mundo seria melhor sem os homens? Sem os homens, principalmente sem o Bolsonaro. Pra você, o que seria o mundo sem os homens? Bom, eu acho que as mulheres, elas já são muito revolucionárias, né? Então, acho que talvez não faria muita diferença. Porém, como Deus diz que toda mulher tem que vir pra deixar um filho, no caso, o homem seria necessário pra isso, né? Então, Fora isso, desnecessário. olha, eu acho que as mulheres dão conta do recado de tudo. Pra você, o que seria o mundo sem os homens? Posso mesmo? Pode falar. Não digo que seria melhor sem os homens, mas eu penso que uma questão de que o feminismo, o feminino, a questão não é essa, é muito além disso, é igualdade. Homens, vocês também fazem parte dessa luta, dessa briga. Ela não é nossa, mulheres, ela é nossa, seres humanos. Homens choram, homens sentem medo, homens são inseguros. E tudo bem, isso faz parte da condição humana. Você já chorou pro seu amigo, pro seu pai? Já. E foi bem aceito? Fui. Que bom, porque muitos homens não são. Pra você, o mundo sem os homens seria melhor? Não acho. Acho que não. Acho que não. Tem sua serventia, né? Quem que vai carregar minhas compras? Quem que vai pagar minhas contas? Quem que vai instalar minha cortina? Quem que vai trocar meu chuveiro? A gente precisa, né? Pra você, o que seria do mundo sem as mulheres? Não tinha graça, né, mano? Por quê? O trem é tão bom que elas se pegam entre elas mesmo. Ela dizia que ele era bom demais para ser verdade. Não imaginava que bom demais também cansa. Bondade não é reserva infinita. É recurso que se esgota em silêncio. Esses homens de hoje em dia ou estão gostando de homem, não tem atitude nem nada, parece que a gente que tem que chegar não dá certo não, né? Um conselho que eu dou pra vocês, homens, melhorem, porque vocês estão muito... dá certo não. Existe um padrão comportamental documentado por psicólogos sociais. Pessoas gentis não somem por acaso. Elas somem depois de tentar várias vezes e não serem vistas. O afastamento não é o problema. É o sintoma de algo que começou muito antes. O que tá acontecendo com os homens hoje em dia? A gente abre qualquer aplicativo de relacionamento e aí o que a gente acha? A gente acha gay ou a gente acha um homem que não tem coragem nem pra mandar uma mensagem, um oi, um nada. Ou a gente acha ou só maloqueiro, ou só homem que se acha muito, que, né, é o bambambam. Bam, bam. Gente, tá muito difícil. Esses dias, um menino na minha faculdade foi chamado, a menina chamou ele pra poder ir no pagode. E aí, ele chamou os amigos pra poder ir no pagode que ele marcou com ela. Então ele ia levar os amigos, não era só um, pro encontro. Gente, tá difícil. Não tem homem mais. Não tem homem que vai e consegue conversar com você. E ainda tem homem que até consegue conversar com você durante 1, 2 semanas. Mas depois parece que não tá interessado e não puxa assunto. Espera a gente puxar assunto. O que tá acontecendo? Só eu tô passando por isso? Você já pediu companhia e recebeu instrução? Já pediu carinho e recebeu correção? Alguns homens não vão embora por deixarem de amar. Vão embora por finalmente aprenderem a se respeitar. Deixa eu te falar, minha linda, essa sua influencer aí tá te vendendo a fórmula da frustração, tá? Essa realidade, ela não existe. Deixa eu só te passar alguns dados. E eu concordo plenamente você exigir isso, mas eu preciso te mostrar em números. Vamos lá, altura mínima. Dizem que um homem com menos de 1,70 nem é homem, né? E eu até compreendo, você tem 1,60m, 1,65m, você quer usar o seu saltinho. Beleza, vamos guardar 1,70m, abaixo da média brasileira. Não tô falando de 2 metros de altura, não. Renda, né? Vocês querem um cara que ganha 10, 15, 20 mil reais, pelo menos tem a condição de te acompanhar. Então vamos colocar 5, né? Tá bem aquém. Você não vai ter vida de princesa, não vai ser mulher troféu, não. Vai ser, né, trabalhando, correndo junto ali. O cara ganha 5. Idade, de 18 a 50, beleza? Mais de 50, já tá casado, muito provavelmente constitui família, menos de 18 ainda é um menino, começando a vida. E sendo solteiro, sobraram 2,5% dos homens, 1 a cada 40. Ou seja, o que a gente vai fazer? Será que vai ter que baixar um pouco a régua ou ficar sozinha? Porque não tem homem assim igual estão falando pra vocês todas, não. E isso desencadeia justamente o movimento que vemos. Vocês reclamando que eles não assumem, porque todo mundo dividindo os mesmos caras. 90% das mulheres querendo menos de 10% dos homens. E adivinha, tá fácil pra caramba pra eles. Eles estão nadando de braçada, estão ficando com todo mundo e não estão assumindo ninguém. E os caras que tá no mesmo nível aqui, os outros 90%, vocês não estão nem olhando. Então, para de se iludir com o que influencer tá te vendendo. Ninguém fala sobre isso em voz alta. Ninguém posta sobre isso nas redes. Mas em algum lugar, agora um homem está lendo uma conversa antiga e decidindo, calado, que não vai mandar mais nenhuma mensagem. Sabe qual a frase mais dita pelas mulheres de 2026? Está faltando homem. E não sou eu que estou dizendo, e sim a estatística IBGE.
81 milhões de solteiros, 63 milhões casados e 32 milhões de solteiros. Faz a conta, 81 menos 32, você já sabe quanto mulher tem a mais. Aí entra aquela questão, por que está faltando homem? Mas, o que eu vou dizer aqui, gente, eu já vou dizer que não é generalizando mulheres que têm a sua vida concretizada com aquelas que não concretizaram nada. É mulher de um salário mínimo querendo um cara de 20k. Não vai ter, porque ela frequenta num lugar que ele não frequenta. Ele vai lá num Jockey Club e ela vai no botequim. Não tem como. Aí, ela não quer subir o padrão dela, ela só quer exigir. Ela não tem uma casa, mas o cara tem que ter. Ela não tem um carro, mas o cara tem que ter. Ela não tem marcas, mas o cara tem que ter luxo para poder oferecer. Não bate, né, gente? Não condiz uma coisa com a outra. E existem aquelas mulheres que já têm um padrão elevado, trabalharam, estudaram, se dedicaram e ela já tem tudo. Aí ela não quer um sujeito lá embaixo, porque não vai conseguir viver no mesmo padrão de vida. Faz sentido para vocês? Conhece alguém nesse esquema aí? Se sim, manda esse vídeo para elas. A parte mais surpreendente não é o desaparecimento, é o alívio que vem depois dele, para os dois lados. Porque às vezes o que parecia abandono era na verdade o fim de uma espera que ninguém tinha coragem de nomear. Sou Black Cat, mas homens não chegam em mim. Estou na minha fase mais linda, magra e bem financeiramente. Amiga, mas os homens não estão chegando em ninguém. Isso aí é uma coisa que quem viveu, viveu. Eu sou da época que tinha micareta e que a gente tinha que andar com spray de pimenta, um troço de tanto que os homens chegavam na gente. Eu sou da época de ir para um evento e na porta do banheiro ter meia dúzia de homem pronto para te dar uma gravata. Um horror, comportamento horrível, modos horríveis deles. Mas assim, homens pra frente. Eu sou da época de eu estar assim, sentada num bar com uma amiga, chegar um bilhetinho, um papelzinho guardanapo, com um telefone, pedindo um número, alguma coisa assim. Agora, hoje em dia isso não existe mais. Acabou, amiga. Não sei de onde você tirou isso. Os homens não chegam em mim. Eu sei, eles não chegam em ninguém. Eles não chegam em ninguém. Sugiro o aplicativo de relacionamento. Que aí pelo menos tem um match ali. Se ele não fala nada, ele é um idiota. Tá ali por quê? Deu match por quê? Melhora as suas chances. Mesmo assim, a maioria não conduz pra frente. Sem falar que quando você está largada, abandonada, postando foto vulgar, apelando, pedindo para ser escolhida, um monte de homens chega em você. Por quê? Porque acende neles a bandeirinha da Golden. Eles sabem que você é Golden. Eles sabem que a sua baixa autoestima, que você se oferecendo de qualquer jeito, é menos trabalho para eles. Então, quando eles querem dar só umazinha, eles vão nessas, é muito mais fácil. Uma mulher que se cuida, que tá numa fase bem cuidada, com dinheiro, e expõe isso de uma forma natural nas redes sociais, ela vai automaticamente diminuir os pretendentes. Mas você só tá se livrando de um monte de vampiro, amiga. A grande realidade é que homens masculinos que se aproximam de você, ciente que você se valoriza, que você se cuida, ele sabe que ele vai ter que investir tempo. Ele sabe que ele vai ter que investir dinheiro. Ele sabe que ele vai ter que te tratar melhor. Então a maioria que só é vampiro vai embora. Aí você sente essa queda. Mas diminui a queda. Agora, quando aparece melhores, entendeu? Tem uma cena que se repete com pequenas variações em milhares de conversas privadas, em terapia, em mensagens de voz enviadas às 3 da manhã. Uma mulher olhando para o celular, relendo a última conversa, tentando encontrar o momento exato em que tudo mudou. E não encontra, porque normalmente não existe um momento exato. Existe um acúmulo, e o acúmulo é sempre mais difícil de aceitar do que um erro isolado, porque não tem um culpado claro, não tem uma cena para apontar o dedo, tem apenas uma sequência de pequenas ausências que, somadas, formaram uma saída. Vivemos numa época estranha para os relacionamentos. Nunca estivemos tão conectados e nunca nos sentimos tão sozinhos dentro dessas conexões. Os aplicativos prometem infinitas possibilidades, mas o que muita gente encontra na prática é uma sensação constante de estar sendo avaliada, comparada, substituível. E dentro desse cenário existe um tipo específico de homem que vem se tornando cada vez mais raro, não porque deixou de existir, mas porque aprendeu, na marra, a se proteger. O homem atencioso, presente, disposto a construir com calma. Aquele que manda mensagem de bom dia, não por obrigação, mas porque realmente pensou em você antes de sair da cama. O que está acontecendo com os nossos homens? Onde estão os homens de verdade, os homens que trabalham, que cuidam, que protegem a família?
Hoje pela manhã foi preso o tal do tenente-coronel. Esse que não honrou com seus juramentos nem da profissão, que seria servir, cuidar, proteger. Em um ato de covardia, ele tirou a vida da sua esposa. Mas sabe de uma coisa? Tenente-coronel, você não nos representa. Porque aqui no Brasil ainda tem homens que honram a sua família. Aqui no Brasil tem homens que trabalham, que cuidam dos seus filhos, da sua esposa. Você, tenente-coronel, não nos representa. E eu falo para você, mulher, que está me vendo agora. Comenta aqui se você tem esse homem que cuida de você, que cuida da sua família, que está do seu lado te apoiando. Comenta aqui para mim. Não me deixa sozinha nessa. Você, homem, você que é esse homem cuidador, protetor, que está no seu lar, cuidando da sua família, trabalhando, que não sossega enquanto não ver todo mundo feliz da sua casa. Comenta aqui pra mim, porque tenente-coronel, você não nos representa. Acabou os homens raiz. Você não tá encontrando? Não. Hoje em dia os homens só querem ficar em casa, descascando uma, tranquilo no sofá, deitadão, fazendo nada. Sair com a mulherada que é bom, esquece. Você já chamou algum pro fight, pro game, e ele... Negou. Negou? Sim. E é justamente esse homem que, quando decide ir embora, gera o tipo de pânico mais silencioso e mais profundo. Porque a ausência dele não dói como uma traição dói. Dói como um espelho dói, mostrando algo que a pessoa não queria ver. Vamos com calma, porque esse tema merece cuidado, não sensacionalismo. Por muito tempo, o discurso popular ensinou que homens gentis não têm limite, que aguentam tudo, que sempre voltam. Esse é um mito perigoso e ele machuca dos dois lados. Machuca as mulheres que, confiando nesse mito, relaxam a atenção que dedicam a manter a relação saudável, porque acreditam que aquele carinho é garantido, incondicional, imune ao desgaste. E machuca os homens, que crescem acreditando que devem provar valor através da paciência infinita, mesmo quando essa paciência já não está sendo correspondida com o mínimo de reciprocidade emocional. A psicologia comportamental tem um termo simples para descrever o que geralmente antecede esses afastamentos silenciosos: exaustão emocional cumulativa. Não é sobre um evento, é sobre repetição. É sobre pedir atenção e receber distração. É sobre demonstrar cuidado e ouvir em resposta: você está sendo carente. É sobre se abrir emocionalmente e sentir aos poucos que aquilo nunca foi realmente bem-vindo, apenas tolerado. E aqui está algo que poucas pessoas param para observar. Homens emocionalmente disponíveis costumam ser educados desde cedo a minimizar suas próprias necessidades. Aprendem que reclamar é fraqueza, que cobrar é carência, que exigir reciprocidade está sendo difícil. Então eles não brigam, eles não avisam com antecedência que estão cansando. Eles simplesmente vão reduzindo, um pouco a cada semana, até que um dia a redução vira ausência total. E para quem estava do outro lado, parece ter acontecido do nada. Só que não aconteceu do nada. Aconteceu depois de meses, às vezes anos, de pequenos sinais ignorados. Imagine a seguinte cena, bastante comum. Ele pergunta como foi o dia dela, genuinamente interessado. Ela responde em uma linha, ainda olhando para outra tela. Ele conta algo que aconteceu com ele no trabalho. Animado. Ela muda de assunto rápido demais, sem perceber. Nenhuma dessas coisas isoladamente significa desamor. As pessoas se distraem, têm dias ruins, estão cansadas. O problema não está no episódio único. Está no padrão que se instala quando esses episódios se tornam a regra e não a exceção. E há uma parte ainda mais delicada nessa história. Muitas mulheres não percebem que estão fazendo isso. Não é maldade. É, na maioria das vezes, o resultado de uma cultura que ensinou as mulheres a desconfiar de homens gentis, porque a gentileza, historicamente, também foi usada como manipulação, como isca, como disfarce para controle. Então existe um reflexo protetor, quase automático: testar, questionar, manter distância emocional só para garantir. O problema é que, quando esse reflexo é aplicado indiscriminadamente,
ele não filtra apenas os manipuladores, ele também afasta os homens que eram de fato genuínos. É uma ironia dolorosa. O comportamento defensivo criado para proteger contra a dor acaba muitas vezes produzindo exatamente a dor que tentava evitar. Agora pense em outra cena, igualmente comum, mas do lado dele, um homem que aprendeu, cedo, que amor era sinônimo de utilidade, que seu valor dependia do quanto ele conseguia oferecer, resolver, sustentar, aguentar. Esse homem entra em um relacionamento já condicionado a se anular. Ele evita conflitos não porque não os sinta, mas porque tem medo de que discordar o torne menos parceiro. Ele engole frustrações, adia conversas difíceis, sorri quando deveria dizer que está magoado. E aos poucos, sem perceber, ele vai se apagando dentro da própria relação. O problema é que ninguém consegue viver apagado para sempre. Existe um ponto de virada, quase sempre silencioso, quase sempre invisível para quem está de fora, em que esse homem, cansado de se anular, simplesmente decide parar. Não decide brigar, não decide cobrar. Decide com uma calma que assusta deixar de insistir. E é exatamente essa calma que confunde tanto quem fica para trás. Porque não existe raiva para revidar, não existe cena para reagir. Existe apenas ausência. Uma ausência educada, mas definitiva. E é aqui que mora o pânico do qual estamos falando desde o início. Porque culturalmente fomos ensinados a temer o homem que grita, que ameaça, que faz drama. Aprendemos a reconhecer esse tipo de perigo com facilidade, mas ninguém nos ensinou a reconhecer o perigo invertido, o do homem que não reage mais, porque já decidiu internamente que aquele vínculo não vale mais o esforço. Esse tipo de partida não dá sinais óbvios. Ela se disfarça de cansaço passageiro, de correria de trabalho, de só preciso de um tempo, e quando a mulher percebe que aquilo era na verdade uma despedida silenciosa, o choque não vem só da perda, vem da sensação de ter sido pega completamente desprevenida. E é natural, nesse momento, sentir um misto de raiva, culpa e confusão. Por que ele não falou antes? Por que não deu uma chance? Só que quase sempre ele deu. Várias vezes. Só que de um jeito tão sutil, tão pouco confrontador, que passou despercebido. Um comentário aqui, um silêncio ali, uma pergunta que nunca foi realmente respondida. Vale a pena parar um segundo aqui e fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Será que estamos, coletivamente, aprendendo a reconhecer gentileza apenas depois que ela já foi embora? Essa pergunta importa porque revela um padrão social maior, não só individual. Vivemos numa cultura que romantiza o difícil de conquistar e trata o fácil de amar como sinônimo de pouco valor. Homens atenciosos, que se abrem cedo, que demonstram interesse com clareza, muitas vezes são vistos como carentes demais, enquanto homens indisponíveis, que mantêm distância emocional estratégica, são vistos como misteriosos ou desafiadores. Esse desequilíbrio de valorização ensina, sem querer, que disponibilidade emocional é fraqueza. E isso empurra até os homens mais genuínos a aprenderem a se blindar, porque a alternativa é continuar sendo, na prática, penalizados por serem sinceros. Não se trata de culpar as mulheres, isso seria simplista e injusto. Trata-se de entender uma engrenagem cultural maior, onde homens e mulheres, dos dois lados, foram condicionados por scripts antigos que já não servem para os relacionamentos que dizem querer construir hoje. Ela quer parceria, mas foi ensinada a desconfiar de quem oferece parceria com facilidade. Ele quer conexão verdadeira, mas foi ensinado que expressar isso é sinal de fraqueza. Os dois, no fim, acabam se afastando exatamente do que dizem procurar. Talvez o pânico que tantas mulheres relatam sentir quando um homem bom simplesmente vai embora não seja só sobre aquele homem específico. Talvez seja sobre uma pergunta maior, mais desconfortável. Será que eu estava mesmo pronta para receber o que ele oferecia? Essa pergunta não tem resposta fácil, e não deveria ter. Ela exige honestidade, não culpa. Existe uma diferença enorme entre se responsabilizar por um padrão e se martirizar por um erro. O primeiro caminho leva a crescimento, o segundo só leva a mais medo. E há também outro lado dessa história que merece espaço.
Nem toda partida silenciosa é sinal de fracasso da mulher. Às vezes, o homem também carrega feridas antigas que o fazem desistir cedo demais, antes mesmo de dar chance real para o vínculo amadurecer. Às vezes ele confunde desconforto passageiro, normal em qualquer relação séria, com incompatibilidade definitiva. Relacionamentos exigem atrito saudável, negociação, ajuste. Nenhum vínculo verdadeiro é feito só de facilidade. Quem espera isso de qualquer um dos lados está fadado a desistir no primeiro sinal de esforço necessário. Se este vídeo tocou em algo que você reconhece, numa relação que você viveu, numa que você está vivendo agora, ou até numa conversa que você teve consigo mesmo outro dia, deixa isso escrito nos comentários. Não precisa ser longo. Às vezes uma frase só já ajuda outra pessoa a se sentir menos sozinha lendo isso. E se você quer continuar essa conversa sobre relacionamentos, comportamento humano e as coisas que a gente sente, mas raramente verbaliza, essa é a proposta desse canal. Se inscrever é só um clique, mas é também um jeito de dizer eu quero continuar entendendo isso. E o like ajuda mais gente a encontrar esse tipo de reflexão exatamente quando ela precisa. Guarda essa pergunta com você. Pelo menos até o próximo vídeo. Você está reconhecendo o valor das pessoas ao seu redor enquanto elas ainda estão aqui, ou só depois que elas já se foram?